Olá, gente. Muito bom dia. Seja todo mundo bem-vindo. Já tivemos aí uma conversa inicial decidindo quem vai ser a minha diretora que vai me ajudar hoje, tá? Ela já disse que o microfone está ok. Confirma, tá dando certo aí? Tá dando para ouvir direitinho, minha diretora? Sim. Direitinho, né? Então, olha, esse nosso encontro de hoje é um encontro bem importante. Eu vou fazer uma retomada vou chamar assim, nesse vídeo, né? Nessa parte da aula. Eu vou fazer uma retomada do que a gente já estudou, não é? Do zero. Vai ser um pouquinho rápido, mas a gente já estudou, né? Noção de parágrafo, noção de período. Dentro do período, a noção de sujeito, predicado. E dentro da noção de sujeito predicado, nós vamos trabalhar com outras partes do período, né? O sujeito e o predicado são duas partes do período, nós vamos trabalhar com outras partes para continuar exercitando a nossa capacidade, a nossa habilidade, vou dizer assim, enfim, o nosso saber categorizar, classificar, lidar com conceitos, tá? É isso que nós estamos treinando quando nós estudamos gramática. Espero mais uma vez que vocês estejam aí com lápis e papel em mãos, que vocês estejam tomando nota, e mais ainda do que isso, né, e tão importante quanto, enfim, que vocês estejam estudando esses conteúdos, vendo os vídeos que eu estou sugerindo lá que vocês vejam, de aulas que dê para as outras turmas, e procurando esses conteúdos. O que eu quero incentivar vocês marcantemente é que vocês não se permitam terminar essas semanas de nosso trabalho sem que vocês tenham uma noção, um conceito na cabeça de vocês de cada um desses termos que nós estamos estudando, né? Isso é a parte de gramática. Nós temos a outra parte do nosso estudo, que é a parte de produção textual, que é a parte de leitura de texto literário, que eu não vou tratar nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é a nossa primeira aula, que eu organizei assim, sempre a primeira aula, sempre de leitura com olho na gramática. A minha ideia, estou falando isso para vocês se organizarem aí, para saberem o que eu aponto para incentivar vocês para estudarem isso que nós estamos estudando, né? O primeiro incentivo é desenvolver a inteligência. O segundo incentivo é que vocês, ao saberem, terem na mente a noção de parágrafo, saberem ler um parágrafo, dentro do parágrafo perceber as unidades, as partes do parágrafo, os períodos, e dentro dos períodos vocês perceberem os termos sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, são os que nós já estudamos, né? Vocês sejam capazes de estabelecer outros tipos de relações dentro do texto e sejam capazes de, a partir dessa decodificação, a partir da capacidade de vocês de olharem e já não ser mais um olhar que vê tudo igual, tudo misturado, já conseguirem perceber elementos e classificar, vocês tenham condições mentais, vou dizer assim, psicológicas, cognitivas, enfim, terem conhecimento, ter uma base para vocês estabelecerem outros tipos de relações. Isso pode servir, por exemplo, para vocês lerem um texto de 10 páginas no livro de vocês e transformar essas 10 páginas em uma página só com as ideias principais. Isso é um exercício, esse estudo de que a gente está fazendo aqui é um exercício para dotar vocês de condições de fazer isso, entendeu? É como se eu estivesse trabalhando com vocês musculação e corrida, mas no final o que eu quero é que vocês joguem basquete, vôlei ou futebol, entendeu? É esse o sentido que eu estou querendo apresentar aqui para vocês. Essa é a parte do treino, do preparo físico, vamos dizer assim, tá? Então eu preparei um materialzinho para eu revisar esse conteúdo que eu acabei de apresentar agora de modo resumido, e para introduzir o estudo do conteúdo novo, que é o adjunto adverbial e o adjunto adnominal, certo? Então, eu vou partir do zero e vou chegar ao conteúdo novo, lendo o nosso livro querido, Brasil, uma biografia, de Lilia Schwartz e Eloise Sterling, certo? Compartilhar uma janela. Vamos lá, minha diretora. Apareceu aí direitinho? Apareceu? Sim. Esse zoom aqui dá para acompanhar? A minha diretora acompanha no celular ou acompanha no computador? Pelo celular. Pelo celular, ficou melhor ainda para eu ter como referência. Pelo celular consegue ler? Dá para ver? Sim. Pronto, eu fiz aqui o melhor que eu pude, certo? A fonte grande, o zoom grande, fundo branco, letra preta, tal como aprendi que era melhor. Então, sujeito e predicado, complemento nominal, complemento verbal, adjuntado nominal, adjuntado adverbial.
E esses dois aqui são os tópicos novos. Vocês vão ver que é relativamente simples, principalmente a forma como eu vou abordar com vocês, certo? E aqui é o conteúdo da revisão. Uma coisa vai ajudando a outra, né? Pelo contraste, pela comparação entre os termos, a gente vai aprendendo o que é uma coisa e o que é outra, certo? Então vamos lá. Eu escrevi esse período bem pequenininho, já vou revisando. Olha, aqui é um parágrafo, tem aqui o espaço vazio e termina aqui nesse ponto. Dentro desse espaço vazio, não, desde esse espaço vazio até esse ponto, não tem outros pontos, estão vendo? Não tem outras unidades, não tem outras partes. Isso aqui é um período só. É um parágrafo de um período. Então, hashtag anota aí. Para a vida, é possível escrever um parágrafo de um período. Vocês lendo um texto jornalístico num site, num blog aí de notícias e tal, na vida de vocês, vocês vão encontrar parágrafos de um período só. Mas em termos de escolares, quando vocês forem fazer uma redação, quando vocês forem fazer uma resposta lá na prova de história, de geografia, de química, de biologia, seja ela qual for, procurem exercitar pelo menos 3 parágrafos, certo? Ok? Entendeu? 3 períodos, minha diretora. Desculpa. Aqui teria um outro período, papapá, ponto, e aqui outro período, papapá, papapá, ponto. Minha diretora entendeu essa explicação? Ficou claro? Sim. Ficou, né? Então, eu escrevi como introdução aí que a gente vai justamente estudar, rever o que a gente já viu e revisar os conteúdos e introduzir o estudo dos conteúdos novos através da leitura do capítulo 4 aqui de Brasil, uma biografia, certo? Então, esse exercício que eu passei aqui, observe que eu já organizei em 2 períodos. E o que a gente está estudando? As relações que existem dentro do período. Uma parte do período com a outra. É isso que a gente está estudando, certo? Então, identifique aqui os termos destacados, identifique qual termo cada um deles, com qual termo cada um deles se relaciona e classifique os termos destacados como sujeito, predicado, complemento nominal, complemento verbal, adjuntado nominal ou adjunto adverbial, certo? Isso aqui são fragmentos de Brasil, uma biografia, que é o livro que nós estamos aqui tomando para ver a linguagem, né? Ver como ele para a gente se familiarizar com a linguagem da história. Então, vamos lá. Minha diretora consegue ver, não consegue o parágrafozinho aí? Sim. Tá aqui, olha. Eu vou ler, aqui é o espaço vazio, e o exercício de vocês é olhar para esses termos que eu destaquei aqui com negrito e itálico e me dizerem aí no chat como é que vocês classificam esses termos. É o mesmo exercício que vocês estão fazendo lá na atividade avaliativa. Entendeu? Olha, o século XVII mal havia terminado, vírgula, as finanças de Portugal estavam comprometidas com o elevado custo da administração do império, vírgula, e a agroindústria canavieira começava a sentir o peso da concorrência da cana plantada nas Antilhas e levada pelos holandeses expulsos do Brasil, a qual atingia duramente os engenhos de açúcar do Nordeste. Ponto. Então, nesse primeiro período do parágrafo, do vazio até o ponto, eu tenho um período. Aí eu marquei esses trechos com negrito e sublinhado. Esses termos se relacionam com que outra parte? Com qual parte a parte em negrito se relaciona? É essa a primeira pergunta para fazer esse exercício. Eu já vou dizendo, olha, o século XVII mal havia, se relaciona diretamente com o verbo aqui. Essa palavra que está no passado, né? É um texto de história, então está tratando de passado, nesse caso aí, usando o verbo no passado mesmo, olha. Vírgula, as finanças de Portugal, elas estavam alguma coisa. Se relaciona com isso aqui, olha. E a agroindústria, olha, começava, se relaciona aqui com o verbo, diretamente com o verbo. Então, qual é a parte do período que se relaciona diretamente com o verbo? Como é que a gente chama a parte do período que é sobre o que a gente fala alguma coisa? Minha diretora concorda que eu estou falando algo sobre o século XVII, que ele nem mal havia começado,
que eu estou dizendo alguma coisa sobre as finanças de Portugal, que elas estavam comprometidas. Eu estou dizendo algo sobre a agroindústria canavieira, né? Que ela começava. Então, como é o nome dessa parte? Escrevam aí no chat. Como é o nome dessa parte? Eu vou ler mais um período, olha. Mas em Salvador, o governador-geral do país, João de Lencastre, ainda se perguntava se a descoberta de lavra de ouro no sertão de Cataguás era de fato um bom negócio para a coroa portuguesa. Ponto. Aqui eu termino outro período. Nesse segundo período aqui, nesse período 2, acompanha na tela e raciocina comigo. Qual é a função dessa, melhor, com qual parte essa parte aqui, o governador geral do país, ela se relaciona diretamente com qual? Olha, ela se perguntava. O governador geral do país se perguntava, se relaciona diretamente aqui com o verbo, perguntava a si mesmo, perguntava. Então, como é o nome da parte que se relaciona diretamente com o verbo? Nesse caso, a gente pode dizer, olha, praticando a ação. O governador geral, ele pratica essa ação de perguntar. E é sobre ela que eu falo alguma coisa. Heloise Starling e isso? E Lilia Schwartz escreveram que o governador-geral do país perguntava a si mesmo alguma coisa. Como é o nome dessa parte? Anotem aí, é o sujeito, certo? Se vocês estão com as anotações das aulas anteriores, se viram as aulas que eu pus para vocês verem, e se vocês revisaram o conteúdo em outros canais, vocês já estão com esse conceito na cabeça. Terminando o parágrafo, olha. Apesar do otimismo de Lisboa, que era a capital, né, de Portugal, que dominava o Brasil e tal, o governador aqui está retomando o governador geral, né? Era ele, olha, que mantinha-se cético. O que é cético? Ele não acreditava. O governador aqui pratica a ação de manter-se. Qual é o termo, qual é o pedaço do período que se relaciona com o verbo, praticando a ação do verbo ou recebendo a ação do verbo, e essa mesma parte é sobre ela que a gente diz algo. É o sujeito. Tudo bem, turma? Minha diretora entendeu essa revisão do sujeito? Compreendido. Ok? Então, qual é a novidade que eu trago nessa aula? Esse não é um conteúdo, diretora, assim, obscuro, que difícil de encontrar, que precisa só de um professor do IF para você estudar. Isso tem na internet milhões de blogs, sites. Vocês vão escolher aí qual é o melhor para vocês, para fazerem as atividades, para aprender esse conteúdo. A novidade que eu trago para vocês é colocar um texto da vida real, familiarizar vocês com a linguagem que é empregada em um texto culto, um texto atual, um texto que pode cair numa prova de Enem para vocês lerem como uma introdução de uma questão de história ou como um texto motivador para uma redação e colocando na vida real, minha diretora. Faça a experiência e me contem, reajam lá e tal, me digam em algum momento. Nos vídeos da internet que tratam de gramática, não tem exemplos assim longos como esse que eu estou apresentando para vocês. Lá o exemplo é mais simplificado. É o menino saiu, pronto. O menino sujeito praticou a ação de sair, pronto. Saiu ali é o verbo. Entendeu? Então, olha, descobriram ouro. O título do capítulo é Ouro, Sertão dos Cataguás. Cataguás. Então, descobriram ouro no Brasil e, em um primeiro momento, o governo geral, que era um português enviado para cá para administrar o Brasil, depois do sistema de capitanias hereditárias ter dado errado, estamos lendo esse livro em fragmentos, né? Ele continuava acreditando que o negócio do Brasil era cana, que não era para esse negócio de ouro. Ele não acreditava que o ouro ia prosperar, ia gerar riqueza de fato, de verdade, certo? Ele continuava, olha, cético acerca da extensão dos achados e da quantidade de ouro colhido, né? E ele também duvidava. Tudo isso é o governador praticando essa ação aqui, olha. Manter-se cético, ele duvidava que os pedregulhos e o pó de ouro catado no fundo dos córregos, localizados onde hoje é a área central do estado de Minas Gerais, compensasse o altíssimo investimento da metrópole. Metrópole aqui é um substantivo, né, o nome de algo que está combinando aí com coroa portuguesa, que está combinando aí com Lisboa,
que está combinando com Portugal, tudo isso para significar o poder que dominava o Brasil, certo? Coroa portuguesa, metrópole, Lisboa, certo? Vamos então para o nosso segundo parágrafo, revisar o segundo conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Em meados do século XVI, a notícia de que os afortunados espanhóis tinham encontrado uma montanha inteira de prata em meio à Cordilheira dos Andes, Cerro Rico de Potosí, na atual Bolívia, tudo isso, minha diretora, fez. Compreendeu? Tudo isso aqui, olha, esse pedaço todinho, a notícia de que tinham encontrado uma montanha de prata e tal, tudo que eu sublinhei com pontilhado, fez algo. Então, se vocês assinalarem para mim que tudo isso aí é sujeito, é porque vocês entenderam a noção de sujeito. Certo, minha diretora? Certo. Ok? E o que vem depois, como é que a gente chama, minha diretora? Fez, incluindo o verbo, olha, fez a imaginação da Europa e convenceu Lisboa de duas coisas. Havia grande quantidade de metais preciosos no território da colônia e a única maneira de alcançar essa riqueza era penetrar o sertão. Isso tudo que é o quê? O que eu falo sobre o sujeito Predicado. é o predicado, incluindo essa ideia de tempo aqui no início. Foi nessa época, em meados do século XVII. Eu vou colocar um azul para destacar de novo, mais uma vez, certo? Toda essa parte aqui, que eu sublinhei com aí né? Não sei nem dizer como é que chamaria isso. Onduladozinho, né? Toda essa parte aí, incluindo o começo, é o predicado. São as informações que eu trago para falar do sujeito. Ok, minha diretora? Certo? Tudo isso aí é o Certo. predicado. Então, veja, olha, lá onde hoje é a Bolívia, encontraram, ou pelo menos teve a notícia, encontraram uma montanha toda de prata. Meninos portugueses ficaram loucos e disseram: tem ouro no Brasil, eu vou para lá achar uma montanha de ouro. Certo? Continuando, olha. A caminhada, por certo, seria duríssima. Minha diretora, olha, começa aqui um novo período. Aí aqui eu já tenho uma relação para eu perceber, olha, a caminhada aqui um sujeito, um substantivo que funciona como sujeito, né? A caminhada aqui, por certo, seria duríssima. Então, isso aqui é algo que eu digo sobre o sujeito. Logo, esse por certo seria duríssimo, seria o quê? Predicado. Ok? Ok. Beleza? Vamos só mais um exemplo aqui, ó. Mas quem nela se aventurava? Então, aqui, olha, esse mais é uma palavrinha que coordena. A caminhada seria duríssima, coordena com um contraste aí, com quem nela se aventurava, confiava no sucesso. E se vocês perceberem que aqui, olha, quem nela se aventurava, isso aqui é quem confiava. Então, se você me disser que isso aqui é o sujeito, você entendeu a noção de sujeito com que a gente está trabalhando. Ok, minha diretora? Sim. Beleza? E esse restante aqui seria o predicado. Confiava no sucesso. E aí o restante também. Certo? Então, sujeito, aquilo sobre o que eu falo. A parte do período que se relaciona com o verbo praticando ou sofrendo a ação. Predicado, tudo que eu digo sobre o sujeito. Isso é uma noção para vocês colocarem na mente mesmo, eternamente, certo? Então vamos lá, olha. O cargo de governador-geral, cuja patente militar era de capitão-general, era esse cargo, olha, que exigia algo. Então, esse cargo que tinha essa patente aqui é o sujeito. O cargo de governador-geral, certo? E tudo mais que eu digo sobre o sujeito é o que, minha diretora? Predicado. É essa relação que eu quero que vocês percebam. Então, ao ler um texto, minha diretora, você pode observar uma relação interessante. É muito recorrente que o sujeito seja uma repetição de algo que já foi dito, uma retomada, e o predicado seja uma informação nova. Hashtag anota. É comum o sujeito ser uma informação retomada no texto
e o predicado ser uma informação nova. Entendeu, minha diretora? Isso que eu expliquei? Sim. Ok? Então, esse. Repete aí, professor. Por Vou favor. vou dizer de novo, não é que é obrigado ser assim, certo? Mas o que é muito comum no texto escrito na nossa língua. O sujeito ser aquilo sobre o que você fala no parágrafo. Então você vai repetindo, entendeu? Vamos supor, por exemplo, o governador geral, a autoridade, o cargo, João de Lencastre. Isso tudo eu estou repetindo. Tudo eu estou falando sobre a ação do governador geral. E o que vem como predicado criou uma lei, agiu imediatamente, duvidou. Tudo que vem como predicado são as informações novas. Ok? Isso é uma relação comum nos textos. Não estou dizendo que nesse parágrafo aí é assim, só me ocorreu de dizer isso agora para vocês. Para fazer sentido estudar isso, para não ser só a mecânica, né? Para não ser só a lógica. Certo? Então, olha, vamos ver se isso ocorre aqui, mais ou menos nesse texto. O cargo desse parágrafo, o cargo de governador geral, cuja patente era de capitão-geral, exigia que seu ocupante protegesse a colônia contra incursões do corsário e piratas. E contra piratas, corsários, entenda que são os invasores, certo? Ingleses, franceses, holandeses aí, não é? Todo mundo que tentava vir aqui no Brasil e pegar a riqueza, não deixar só para Portugal, certo? E contra os ataques de potências europeias, como Holanda e França, interessadas nos lucros do comércio marítimo e informar seu próprio império colonial. Também lhe cabia a quem? Ao governador geral, entendeu? Aqui eu tenho um sujeito que não aparece explícito, mas cabia a quem? A esse governador geral. Cabia promover, era ele que cabia promover, olha, a colonização e não negligenciar a busca por metais preciosos. No entanto, olha, repetindo exatamente o que eu falei, meu caro, olha, minha diretora, o cargo de governador, João Lencastre. Então, aqui eu tenho o sujeito vindo exatamente para retomar, entendeu? E a informação que realmente interessa é isso aqui, olha. Tinha bons motivos para acolher com cautela a notícia dos achados no sertão dos Catagais, que hoje é a região central de Minas Gerais, né? O ouro até então descoberto entre 1560 e 1561 nas serras que cortam os atuais estados de São Paulo e Paraná, sobretudo em Iguapé, Paranaguá e Curitiba, estavam longe de satisfazer o apetite português. Aos olhos de Lisboa, olha aqui, o apetite português. Aos olhos de Lisboa, então esse sujeito está retomando a ideia da posição da coroa diante do achado de ouro. Entendeu? O que no Brasil se queria encontrar era o Peru, não era o Brasil. E pretendia converter as montanhas de Paranapiacaba, o nome indígena da Serra do Mar, numa réplica dos Andes, de onde não estariam ausentes nem mesmo as lhamas. A coroa cogitou importar cerca de 200 vindas do Peru para transporte do metal. O achado era pífio, ou seja, era bem pouquinho, não é? O ouro pouco, o filão descontinuado, o rendimento das jazidas muito baixos. Então, gente, olha, se vocês forem fazer uma questão numa prova de história sobre a questão do ouro das Minas Gerais, e por acaso a questão disser que de imediato já foi encontrado muito ouro, que Portugal já ficou doido pelo ouro que foi encontrado, que o governador geral do Brasil já queria logo ir para lá, você vai logo considerar que essa questão está errada, né? Porque no começo Portugal ficou com dúvida, o governo ficou com dúvida, e só depois é que veio o investimento, certo? É isso que a gente está lendo aqui para decodificar essa parte do sujeito e predicado. Diga. Tem uma dúvida no chat. Você pode ler ou quer que eu leia? Deixa eu ver se eu consigo ler. Consigo. O sujeito seria na primeira informação e o predicado seria as posteriores?
É muito comum assim, e os exemplos de internet vão ser assim. O sujeito à esquerda, logo depois o verbo, mas isso aí a gente ainda vai estudar, que isso aí é a ordem direta. Não é obrigado ser assim. O que vocês têm de colocar na cabeça é: o sujeito é a parte sobre a qual eu falo algo. Essa parte se relaciona com o verbo, fazendo ou sofrendo o que o verbo diz. E é sobre ela que eu digo algo. Aqui está como a pessoa perguntou, olha. João de Lencastro era ele que tinha alguma coisa. Tinha alguns bons motivos para colher com cautela as notícias dos achados do sertão dos Cotagais. Tudo que está em negrita é o predicado. O sujeito, João de Lencastro. E ele está à esquerda, pertinho do verbo. Mas nesse exemplo nosso aqui, olha, cadê? Está vendo aqui, minha diretora, que o sujeito aqui está vindo depois de uma ideia de tempo, que não é sujeito, é parte do predicado. Então, se você tiver na cabeça que sempre vai estar à esquerda e depois o verbo e tal, não dá errado. Entendeu? O que o IF quer que você perceba não é nem a classificação de sujeito, que eu gostaria que vocês vissem vídeos e aprendessem, estudassem. Essa aula é o começo. Sujeito composto, sujeito simples. Isso aí é interessante para exercitar a cabeça de vocês, entendeu? Mas o que eu quero que o IF quer que eu oriente vocês a aprender é a relação. A relação é essa. O sujeito é a parte sobre a qual eu falo e que se relaciona com o verbo praticando ou sofrendo a ação. Então, toda essa parte pontilhada aqui, minha diretora, a gente pode classificar como sendo aquela que fez algo. Então, é ela que é o sujeito. E olha que ela não está, ela está entre uma coisa e outra aqui, tá vendo? Foi ótima pergunta, eu agradeço, viu? Porque eu voltei para o exemplo e esclareceu. Vai esclarecer mais quando a gente for ver agora os outros exemplos e o conteúdo, revisar os outros conteúdos, porque vai continuar tendo a relação sujeito-predicado, certo? Então, olhe, como para os seus contemporâneos, você está vendo aqui, minha diretora, do mesmo jeito, olha, o sujeito não está logo na esquerda. Aqui faz parte do predicado. Como para outros de seus contemporâneos, a referência de João de Lencastro, aí aqui eu tenho o sujeito agora, olha. Era essa referência de João de Lencastro que não era alguma coisa. Não era o ouro. Então aqui eu tenho o restante do predicado. Entendeu? Beleza? Mas Sim. a agroindústria canavieira, que a partir de 1570 havia começado a prosperar, em especial na costa de Pernambuco e no recôncavo baiano, e se transformara no cerne econômico da América Portuguesa. Então, o que se transforma em algo. Esse verbo aqui, transformar, é um verbo que exige um complemento para integrar o sentido dele. Então, no cerne econômico da América, eu estou lendo, analisando com vocês, como sendo o complemento. Ok? Do verbo. Já no início do século XVIII, isso é uma revisão do que a gente já estudou, não é? Tem verbos, essas palavras que podem estar no presente, no passado, no futuro, que exigem um complemento. Então, eu estou lendo aqui esse no cerne econômico da América como um complemento para o verbo transformar. Isso já se transformou? Se transformou em quê? Entendeu? Esse no cerne econômico da América Portuguesa integraria, nessa minha leitura, integra o sentido aí de transformar. Semelhante aqui embaixo, olha. No início do século XVIII, para o padre Antonio já entendia como arriscada e pouco vantajosa a ideia fixa das autoridades metropolitanas na busca do ouro. Termina o período. Não era difícil compreender por quê. O açúcar constituía, olha, o que constitui algo. Então, o mais importante, a mais importante riqueza do Brasil integra o sentido do verbo constituir. Quem constitui, constitui algo, constitui família, constitui, sei lá o quê, uma empresa. Minha diretora entendeu a noção aí de complemento verbal. A gente já teve aula disso, eu estou revisando e estou retomando. Deu para entender?
Os engenhos funcionavam como principal campo de trabalho missionário na conversão de escravos. E toda essa riqueza poderia ir por água abaixo com a descoberta das minas, particularmente danosa pelos numerosos deslocamentos migratórios internos. Então, mesmo não sendo uma aula de história e eu não estando aqui dando maiores detalhes explorando o texto, pela decodificação a gente já sabe que no começo da descoberta de ouro, ela foi vista como um problema, não é? Para a igreja, que nos engenhos ficava ali catequizando, tentando converter os escravos, né? As pessoas em condição de escravatura. Enfim, o governo viu com desconfiança, achou uma coisa que não era muito, que não tinha muito futuro. Isso tudo segundo o livro Brasil, uma biografia, que é de onde eu tirei esses parágrafos aqui para a nossa aula, certo? Então, agora a gente vai estudar outro termo, certo? Primeiro, o que pratica ou sofre a ação do verbo. Como é o nome dele? Turma, sujeito. Segundo termo, tudo que se diz sobre o sujeito. Como é o nome desse termo? Predicado. Dentro do sujeito, dentro do predicado, mais recorrentemente dentro do predicado, eu vou ter outras partes. Uma das partes, você tem lá um verbo que exige um complemento. O complemento desse verbo, a gente está chamando aqui de complemento verbal. Aí eu gostaria que vocês vissem aulas, vissem as outras aulas minhas em que eu explico mais detalhado, vejam vídeos no YouTube, para não serem pegos de surpresa, que tem a ideia de objeto direto, objeto indireto, certo? Aqui eu quero só que vocês entendam a relação. Então vamos ler mais esse parágrafo, olha. Em meados de 1697, chegou a Salvador a notícia de que fora encontrado um ouro escuro e meio fosco misturado ao cascalho do córrego que havia no fundo de um vale coberto de mata úmida, varrido por finas rajadas de vento e cercado pela sequência de picos altíssimos que formam o maciço do Espinhaço. Como era o nome desse córrego? O córrego de Tripuí, cujo nome de origem indígena significa apropriadamente água de fundo sujo. Então, chegou à capital na época do Brasil, né, Salvador, em 1697, a notícia de que tinham encontrado ouro nesse córrego aí, né? Corria água e ali encontraram ouro, certo? Continuando. O governador-geral ainda não sabia, mas Tripuí era só o início. O achado aqui, olha, essa palavrinha aqui é o artigo, não é? A palavra que acompanha aqui o substantivo. Essa palavra, esse substantivo aí, vem aqui, necessariamente, o achado é de algo. Se eu perguntar assim para você, diretora, você já verificou o achado? Necessariamente eu tenho que dizer o achado do quê? Entendeu, minha diretora? Sim. A gente já explicou isso em outra aula, vocês estão fazendo atividade avaliativa, eu estou revisando de novo. Lá no texto de vocês vão fazer exatamente isso que eu fiz aqui. Procurar complementos nominais, complementos verbais, sujeito, predicado, exercitar a cabeça para conseguir fazer esse tipo de relação. Então, coloquem aí no chat, por favor, como é o nome do termo que eu determinei aqui, olha, sublinhei e negritei, que integra, que completa o sentido de um nome. Achado é sempre de algo. Então, como é o nome? É um complemento nominal. Entendeu, turma? Vamos ver se ali embaixo fica mais claro isso. Olha. O achado do ouro preto iria revelar a ponta de uma massa gigante de metal precioso que se estendia até o Ribeirão do Carmo e ao Sabará, no local exato de seu encontro com Guaicuí, o nome original do Rio das Velhas. E João de Lencastre insistiu na compreensão. Olha, minha diretora, se eu disser assim, minha diretora, a senhora já chegou à compreensão? A sua pergunta vai ser de quê, né? Compreensão de quê, professor? Porque o nome compreensão exige um complemento, sempre. Entende? Sempre que eu digo assim, pode ser que tenha um uso que não precise, mas o nome compreensão, nesse contexto aí, ele exige um complemento, certo? De que a notícia da descoberta do ouro nas minas era antes um grande problema. Entendeu, gente?
Mesmo depois que encontraram ouro dentro de um rio, o governador-geral do Brasil continuou achando que era um problema. Ele queria continuar na agricultura. E existem pessoas ainda hoje no Brasil que querem que o Brasil continue sendo meramente produtor de ferro, de açúcar, como continua, de cana, né, de álcool, e não quer que a gente se modernize, não quer que a gente avance. Então está aí, certo? Compreensão de que a notícia da descoberta do ouro nas minas era antes um grande problema. Isso aí é um complemento nominal. Dúvidas? Perguntas? Sempre que vocês encontrarem essa relação, é assim que vocês vão classificar. Na longa correspondência que endereçou ao rei Pedro II, em 1701, o governador... Vocês estão vendo, né, aquilo que a gente conversou antes, da questão da repetição? Olhe, João de Lencastre, era ele que insistia. Aqui ele é o sujeito, né? Ele insistiu. Aí aqui, olha, na longa correspondência que endereçou ao rei Pedro II, em 1701, o governador... Entendeu, meu caro, que perguntou aí? A noção da repetição, olha. O sujeito aqui é a informação repetida, tá vendo? É muito recorrente isso. E tá tudo certo. É assim que a língua funciona. Um texto vai ser sempre uma informação retomada, acrescida de uma informação nova, certo? Ele mandou uma carta e atirou em várias direções. Propôs isolar a zona dos achados fechando os caminhos de acesso para o interior, concentrar em Salvador o movimento comercial das minas e submeter toda a região mineradora à jurisdição da Bahia. Então, o que o governador queria era que ninguém fosse para as minas, que não fosse explorado e que a gente continuasse com a cana-de-açúcar, certo? Então, agora eu vou fazer a introdução ao conteúdo novo que nós vamos estudar a partir de agora, que em uma outra atividade avaliativa vai ser cobrado de vocês e que eu gostaria que vocês já fossem estudando sozinhos, certo? Então, olhe, o nosso exercício continua o mesmo. A parte em negrito e sublinhada se relaciona com que outra parte? De que maneira se dá essa relação, certo? Então, eu vou introduzir agora nesses 5 minutinhos que me restam, certo? Então, olhe, os paulistas viajavam durante meses e até anos. Preste atenção aqui nesse início, certo? Aqui eu tenho um espaço vazio, começa o parágrafo, e aqui, olha, depois de tudo, eu termino o período. Dentro desse período, eu tenho relação de sujeito e predicado. Dentro desse período, eu tenho outras relações. Preste atenção nessa nova relação que eu vou apresentar para vocês estudarem, certo? Então, os paulistas aqui é a parte, né, que é o sujeito porque pratica essa ação aqui de viajar. Porque é sobre os paulistas que eu estou dizendo algo aí nesse texto, que Heloísa Stalin e Lilia Schwartz estão dizendo algo. E estão dizendo que eles viajavam. Esse durante os meses e até anos se relaciona com que parte? Diretamente. Com qual parte, minha diretora? O povo está dizendo aí no chat, olhe, é o tempo em que ocorriam as viagens. É a duração das viagens, né? Então, como é o nome da parte de um período que se relaciona com o verbo, dando uma ideia de tempo para o verbo? Como é que eu chamo isso, gente? Adjunto, anota aí, hashtag adjunto adverbial. Claro que a gente vai ter outras aulas sobre isso, aqui é a introdução. Adjunto adverbial. Por favor, vejam outras aulas, outros vídeos sobre isso, e vocês vão ver que existe uma imensa classificação, e ver essa classificação ajuda vocês a entenderem melhor. Eu estou dando aqui uma explicação. Se vocês forem com essa, vocês já começaram bem. A parte do período que expressa a ideia de tempo em relação ao verbo. Como é o nome, gente? Como é o nome? Está aqui. Adjunto adverbial. Ok? Então, olhe, os paulistas viajavam. Pronto, beleza. Quando eu digo o tempo que durava a viagem, se eu disser, por exemplo, para onde eles viajavam, eu estou dando as circunstâncias dessa viagem. Eu estou dando adjuntos adverbiais. Minha diretora entendeu essa explicação?
Sim, É a compreendido. introdução, a gente vai ter mais aulas disso, mas já vão estudando, certo? Os paulistas viajavam durante meses e até anos, quase sempre a pé. Olha aí, gente, entrando no mato, né? Um mato sem fim. Descalços, andando, com índios, com seus pés esparramados e os artelhos virados para dentro. Eu não sei o que é artelhos. De modo a aliviar o cansaço e facilitar o ritmo da caminhada, invariavelmente em fila indiana, certo? No decorrer do século XVIII, XVII, aí aqui eu tenho, olha, intocáveis expedições de apresamento. Isso aqui é sobre isso que vai falar, então é o sujeito. Eram essas incontáveis expedições de apresamento, que era o quê? Os camaradas entravam no mato para pegar os índios, para fazer dos índios escravos. Era ela que atravessaram os sertões. Então aqui eu tenho o verbo. Ok, minha diretora? Então, aqui eu tenho o sujeito, incontáveis expedições de apresamento, eram elas que atravessaram os sertões. E atravessaram em que época? No decorrer do século XVII. Como é o nome do termo que dá a ideia de tempo em que um verbo ocorre, se processa? Adjunto e Adjunto adverbial. adverbial. Professor, existe adjunto adverbial só de tempo? Não. Tem um monte. Eu estou explicando um. Eu quero que vocês entendam essa relação. A parte do período que se relaciona com o verbo dando uma ideia de tempo é um adjunto adverbial. Ok? Encerrando esse nosso vídeo, os sertões que seriam um dia as terras mineiras e criaram a fama dos habitantes da vila de São Paulo. Então, uma gente que parecia haver nascido no Planalto de Piratininga somente para perambular pelo interior, desconhecido, deparando-se a cada curva com frechas, feras, febres, e disposta a se deslocar em espaços cada vez maiores, como se fosse vocacionada por uma espécie de paixão deambulatória. Então, a linguagem bonita pode cair aí numa prova de vocês de Enem, para vocês decodificarem. Eu estou familiarizando vocês com essa linguagem. Recomendo imensamente esse livro, um livro lindo, para a gente conhecer a história do país da gente. O que acontece é que esse pessoal de São Paulo parecia que tinha nascido para viver dentro do mato, né? Andando, procurando ouro, prendendo o índio para escravizar. Enfim, não é uma história bonita, não, mas também é uma história de ousadia e coragem. Então, a gente acabou de ver a parte que se relaciona com o verbo, adjunto adverbial. Agora eu vou mostrar a última coisa desse nosso vídeo aqui, para a gente ir para o intervalo. Prestem atenção aqui, olha. Esse sertanismo, olha aquilo que eu dizia, tudo isso que foi dito antes está retomado aqui, olha. Isso tudo aqui, como é o nome disso, turma? Sertanismo. Andar por dentro dos matos procurando ouro, procurando índio. Como é o nome disso? Sertanismo. Se cair uma questão de história lá com o sertanismo foi, você já tem uma ideia na cabeça, certo? Então, isso tudo aqui é o sujeito empregado para retomar tudo que foi dito antes. Foi esse sertanismo que praticou a ação aqui de surgir, ok? Foi ele que surgiu. Foi ele que surgiu com a Vila de São Paulo de Piratininga. Esse a vila aqui, vila, é um substantivo, é o nome de algo. Então, gente, tudo que eu coloco perto do substantivo para caracterizar o substantivo, o nome disso vai ser adjunto adnominal. Por favor, anotem, estamos encerrando. Adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal, professor? É o que eu coloco perto do nome para caracterizá-lo. Entendeu, minha diretora? Sim. Entendeu? Eu tive que repetir algumas coisas e responder as perguntas, então eu vou me atrasar aqui 2 minutos, mas estou encerrando já. Então vamos ver aqui, olha. Esse sertanismo surgiu com a vila de São Paulo de Piratininga. Então, de São Paulo aqui caracteriza vila, a determina vila. Então, tanto um quanto o outro aqui são adjuntos adnominais. Por favor, estudem isso. Adjuntos
adnominais, certo? Do mesmo jeito aqui, olha. Estrategicamente abrigada da interferência da autoridade régia. Régia caracteriza a autoridade, certo? A autoridade da coroa, a autoridade real, certo? É nesse sentido aí. Instalada no Rio de Janeiro, graças à poderosa muralha. Então, poderosa aqui caracteriza muralha. Logo, poderosa aqui é um adjunto adnominal. Vou colocar assim agora. Adjunto adnominal. Imposta pela impressionante, olha, sequência. Sequência aqui tem um caracterizador impressionante, certo? De morros íngremes, olha aí a característica do morro, altão, né? Íngreme. E de mata, não é qualquer mata, é mata fechada. Então, tudo isso que está marcado aí, que caracteriza, que acrescenta informação em relação ao nome, é adjunto adnominal, certo? Que formam a Serra do Mar. A vila foi erguida no alto de uma colina, guardado ao longe, pelos contrafortes da Serra de Cantareira, e seu entorno estava protegido por uma providencial ilha fluvial, ou seja, uma ilha de rios, rede fluvial, ou seja, uma rede de rios, né? Uma rede fluvial é uma rede de rios que protegiam ali, certo? Então, turma, eu vou parar aqui o compartilhamento para fazer nossa revisão. O que é que a gente viu? A gente viu que quando a gente lê, a gente se depara com unidades num texto que se chama parágrafos. Dentro do parágrafo eu tenho períodos. Dentro do período eu tenho relações. Várias partes que se relacionam. Sobre o que eu falo, sujeito. O que eu digo sobre o sujeito, predicado. Palavras que podem estar no presente, passado ou futuro, verbos. O verbo pode ter ali uma palavra, uma expressão que completa, que integra o sentido dele obrigatoriamente. Complemento verbal. O verbo pode apresentar uma ideia ali de tempo, de lugar, que não obrigatoriamente é para estar ali, que é uma informação a mais no período, adjunto adverbial, ok? Então, dentro do período, eu posso ter um nome que exige obrigatoriamente um complemento, uma palavra, uma expressão que integra o nome. Por exemplo, necessidade de. Essa constituição de algo. Então, esse de algo integra o sentido. Ou eu posso ter uma palavra, uma expressão apenas para caracterizar o nome. Quando é obrigatório, quando integra o nome, o sentido do nome, complemento nominal. Quando apenas caracteriza o nome, adjunto adnominal. Foi isso que a gente estudou aqui nesse vídeo de hoje e eu espero que ajude vocês aí na resolução da atividade avaliativa e nos estudos de vocês para a vida. No segundo momento, daqui a 15 minutos, eu vou mostrar um caso da turma de vocês, de alguém que fez a tarefa, tirou nota máxima já, tanto na análise quanto na produção textual, e vai inspirar vocês para vocês produzirem um bom texto aí e fazerem a análise bem feita, viu? Valeu, então.